Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais esse nosso estudo, do NEP de Saulo a Paulo. Queria inicialmente agradecer a presença de todos que nos acompanham pela internet. Nosso muito obrigado, né, porque esse nosso trabalho só é possível realmente com o apoio das pessoas que se unem, né, para que esse trabalho possa ocorrer. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, ao mentor do nosso trabalho, aos nossos mentores e guias espirituais que nos acompanham. Quer onde você esteja, todos nós estamos mergulhados no hausto divino do Criador, no fluido cósmico universal, e através desse fluido cósmico universal, nós podemos estabelecer uma corrente de sintonia, onde os nossos irmãos espirituais podem nos inspirar, nos intuir, e nós também podemos juntos des- nos desenvolver, nos aperfeiçoar, trazendo um pouco mais de qualidade, trazendo um pouco mais de esmero no nosso trabalho junto à seara do Mestre Jesus. Agradecidos então a toda essa equipe espiritual, aos nossos mentores e guias, vamos dar por abertos os nossos trabalhos da noite de hoje de estudos do NEP de Saulo a Paulo, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Boa noite a todos novamente, sejam todos bem-vindos, Samuel, Juliana, Sati, Robredo, Francesco. Antes da gente iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje, que nós vamos encerrar o estudo da Pátria dos Trabalhadores da última hora, na última semana, na última quinzena, eu fiquei de comentar um pouco sobre o último versículo dessa passagem, que é um versículo que Kardec, inclusive, se vocês pegarem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, ele nos manda retornar ao capítulo 18, que é uma outra parábola, que é a parábola do festim de bodas, que trata como muitos os chamados e poucos os escolhidos. Inclusive, o último versículo dessa parábola é o mesmo. E a explicação para esse último versículo, ela se encontra lá no capítulo 18, nos itens que vão do item 2 no item 2 até o final do item 2, uma página, é uma página e meia, né, de explicação sobre esse muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então a explicação está dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu vou fazer alguns comentários, como eu falei que eu ia comentar alguma coisa sobre isso, e também iria encerrar trazendo essa parábola mais para os dias de hoje. Como seria a aplicação prática dessa parábola para os jovens nos dias de hoje? Considerando que os jovens pode ser qualquer um de nós, como é que a gente poderia trazer essa parábola para os dias de hoje? O que que ela hoje poderia representar na vida, na nossa vida, na sociedade, como encarnados? Como que a gente deveria ver isso? Obviamente, vamos lembrar que nós trabalhamos já tivemos diversas aulas, né, a respeito sobre isso. Nós já falamos do tempo de cada um no seu momento. Nós trabalhamos aí com cada um no seu momento. Trabalhamos com o trabalho ação e o trabalho serviço. Fiz uma live, uma aula inteirinha, né, só para trabalhar sobre trabalho ação e trabalho serviço. Fizemos uma outra live inteirinha falando sobre essa parábola, como ela era contada antes da vinda de Jesus. Lembrando que ali nós estávamos na primeira revelação que trabalhava com viver no mundo, e Jesus vem a trazer a renovação, essa parábola que ele conta, que é a parábola do que nós estamos estudando, que é os trabalhadores da última hora, era uma parábola que já existia antes do tempo de Jesus, e que ele refaz essa parábola
colocando nessa parábola, anexando a essa parábola, além do trabalho-ação que já existia e já era o objetivo, o trabalho-serviço, que era o trabalho que ele veio apresentar, que é o trabalho que gera luz, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Para brilhar a vossa luz é necessário dar de si próprio. Daí aquela história da candeia, né, não se acende uma candeia para colocar embaixo da cama, e etc, etc, que está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte. Ou seja, esse trabalho-ação que é dar de si próprio para que a luz possa brilhar, foi todo o trabalho executado pelo Mestre Jesus e que foi por ele exemplificado fartamente, e daí exatamente a construção dessa parábola dos trabalhadores da última hora, e mostrando que não é questão de trabalhar muito, mas trabalhar com qualidade, porque alguns trabalharam 11 horas, outros trabalharam 1 hora, mas o que importa no final de tudo é o quanto você deu de si, o quanto você trouxe de dentro de você, o quanto você se colocou no serviço. Porque é o trabalho, o serviço que realmente edifica, é aquele que conduz, é aquele que gera dentro de você luz, é aquele que gera a elevação moral, né? Não que o trabalho-ação não seja bom, o trabalho-ação é excelente, porque ele muda o mundo, mas o trabalho-serviço ele é mais importante. Por quê? Porque ele muda as pessoas, ele gera gratidão. Então, esse foi vamos dizer assim, o primeiro esboço, né, geral de tudo que a gente viu até agora, mas a gente vai agora conversar um pouco sobre essas duas parábolas, as duas ligações entre essas parábolas, também de uma maneira mais rápida, e fazer no final como eu falei, um apanhado geral de como se aplica isso nos dias de hoje. Porém, usando uma conjunção adversativa, né? Porém, a gente hoje encerra esse estudo dessa parábola e a direção do CETRELV, que é coordenada pela Ana Lúcia, o Marco Antônio e o Roberto Martins, que é o presidente da casa. Ele nos procurou há mais ou menos uns 15 dias atrás, e eles nos procuraram no sentido de que se nós poderíamos agregar a esse estudo que nós já fazemos do NEP, a tornar esse estudo um pouco mais abrangente e que pudesse, de certa maneira, aproximar mais as pessoas da casa ao ensino e dando a essas pessoas condições delas participarem e poderem, junto nessa participação, compreender melhor o que é a doutrina espírita, o que a doutrina espírita pode fazer de bom para as pessoas. A nossa casa, para quem não conhece, aqui em São Paulo, o CETRELV, é um centro dedicado à cura. E para que as pessoas possam se curar, elas precisam compreender o que é ter fé e a esperança. A gente precisa lembrar que todas as vezes que Jesus curava alguém, ele falava: a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. Então, como desenvolver fé? Como desenvolver esperança? A esperança é a filha dileta da fé. Como trabalhar sobre isso? E esse foi a proposta que foi nos apresentada, que nós pudéssemos, então, realizar esse trabalho num dia em que a diretoria da casa está presente, que é aos sábados, e daí, então, ao invés de a gente continuar realizando os nossos trabalhos às terças-feiras, como fazemos hoje, das 20 às 21h15, nós vamos fazer aos sábados das 17 às 18 horas, no máximo 18h10, quinzenalmente, como estamos fazendo aqui com o NEP, intercalados com um outro trabalho que nós já executamos no sábado há mais de 3 anos, que é o estudo do livro O Consolador. Então, vai ficar um sábado consolador, um sábado NEP, um sábado consolador, um sábado NEP. No livro Consolador, nós vamos continuar nos aprofundando nas perguntas de Emmanuel, e as perguntas de Emmanuel, do ponto do livro Consolador, que nós estamos até o final agora, elas vão trabalhar basicamente com partes do Evangelho, perguntas direcionadas a partes do Evangelho, e é onde a gente vai procurar ali, no grupo, aprofundar realmente um pouco mais, se valendo da resposta e das reflexões que o Emmanuel nos traz, e também nos valendo daquilo que a gente pode encontrar nas nossas pesquisas de internet, no aprofundamento do estudo do livro O Consolador. Porém,
nas aulas intercaladas, aulas ou nos nossos encontros, nas nossas lives, todas serão mistas, né? Tudo sempre misto. Nós vamos ter ali a possibilidade de ter a presença de pessoas que não têm assim um embasamento mais profundo na doutrina e que vão encontrar um campo ali para a gente conversar. A nossa proposta no nosso primeiro tema, por exemplo, que está sendo ventilado lá no CETREL, ou seja, possivelmente acho que é dia 14 de outubro, que é o sábado que vai ser o NEP, o primeiro NEP, se não me engano, é esse dia, 14 de outubro. Eu não estou conseguindo ver a folhinha daqui, mas acho que é dia 14, se não me engano. É um sábado. Tem 11. É das Tem 11 e 17 às 18. 18. Oi? Tem o 11 e tem o 18. Então é 18. É 18 de outubro. Então, 18 de outubro vai ser o primeiro, nosso primeiro NEP das 17 às 18 horas. E a primeira pergunta, não é? A gente vai, é uma experiência que a gente está fazendo, não quer dizer que, e se não der certo, a gente não vai voltar para terça-feira? Lógico que vai. Como eu estava conversando aqui com o Francesco, é uma experiência e é um pedido que a casa nos fez, a diretoria da casa nos fez, e ela se comprometeu, aqueles que fazem o atendimento fraterno, a Ana Lúcia, o Marco Antônio, o Roberto Martins, são os que fazem o atendimento fraterno. Então, eles se comprometeram a pelo menos um deles estarem constantemente nos dias do NEP nos acompanhando. Então, a nossa primeira pergunta, o nosso primeiro diálogo que a gente vai abrir, é um diálogo que, para nós que já estamos no NEP já há algum tempo, pode ser assim algo até meio corriqueiro. Mas para as pessoas que estão se integrando e que estão se ligando pela primeira vez ali, ou que estão ali, não são, vamos dizer assim, neófitos, porque nossa intenção não é também trazer neófitos, mas trazerem aquelas pessoas que já assistiram algumas palestras no centro, já ouviram algumas coisas e querem ter uma oportunidade de esclarecer as suas dúvidas, tirar as suas dúvidas, conversar um pouco. Então, a primeira pergunta que a gente vai abrir e vai ouvir o que as pessoas querem falar sobre isso é: o que é a doutrina espírita para você? O que é o espiritismo para você? Pode ser que pareça para nós algo assim. Eu estava até falando com o Francisco, né? Que parece que para nós é algo muito simples, mas eu acho que a gente precisa estar com o coração bem aberto, porque a gente vai escutar muita coisa. A gente vai escutar bastante coisa. E tudo aquilo que a gente for escutando, a gente vai tendo a oportunidade ali de fazer as correções necessárias, que se valerem necessárias, e mostrando, porque na medida que você vai falando o que é o espiritismo, você vai mostrando como desenvolver a fé. Não sei se vocês perceberam, mas conhecer o que é o espiritismo leva a ter consolo e leva a isso ter esperança. E a esperança leva a enaltecer a fé. Então é todo um trabalho que a gente pode ir ali executando e verificando qual vai ser o resultado, qual vai ser o resultado desse trabalho, como as pessoas vão aderir a esse trabalho. Como eu disse, é uma experiência. Pode ser que a gente passe aí os primeiros 4 meses e chegue no resultado final de que, olha, é, não teve muitas pessoas, não teve adesões, e se não tiver um número de adesões de pessoas que desejam se desenvolver dentro da doutrina, de conhecer um pouco mais o Evangelho, de conhecer um pouco mais profundamente o que, que o Espiritismo pode fazer pelas pessoas, poderia ser a pergunta de uma segunda aula, né? O que, que o Espiritismo pode fazer por você na melhoria da sua qualidade de vida? Uma boa pergunta também para a gente colocar e conversar. Quer dizer, há diversas perguntas que você pode ir colocando e que num período de 1 hora pode ser até que seja curto para falar. E são pontos importantes. Agora, tudo isso vai depender da aceitação das pessoas encontrarem ali um lugar para elas conversarem conosco a respeito de coisas que para nós muitas vezes são até mais ou menos simples, mas que para muitas pessoas que estão ali olhando, sentindo pela primeira vez, podem ter dificuldades. Então a gente vai tentar fazer esse trabalho e vamos ver o que que a gente vai conseguir extrair desse trabalho. Então, momentaneamente, de terça-feira, a gente vai suspender os nossos trabalhos, né? Hoje é o último de terça-feira, mas volto a dizer, não
quer dizer que a gente não possa novamente dar um passo atrás e voltar para cá. Nesse momento, a gente é praticamente como se a gente estivesse dando um passo para trás. Olha, nós fomos muito lá na frente, sobrou só um grupinho, a gente viu que o nosso grupinho é bem pequenininho, sobrou só um grupinho, e a gente vai tentar dar um passo para trás e ver se a gente consegue, dando um passo para trás, trazer mais pessoas para que essas pessoas possam compor uma equipe maior. E quando essas pessoas estiverem mais ou menos equilibradas, a gente pode dar um passo para frente novamente. E aí falar, não, então agora o que que a gente vai fazer? A gente vai voltar a estudar com profundidade passagens, como nós fizemos essa daqui. Só que aí já com uma equipe um pouco maior, com um grupo um pouco maior e com pessoas que já estão ali mais preparadas, um pouco mais engajadas nesse trabalho. Eu acho que nesse momento, nós temos um engajamento que está bem pequeno e a gente pode ter oportunidade nesse passo para trás e fazer com que muitas pessoas que vieram na primeira vez e que, desculpa, eu ouvi isso muito, tá, gente? Por isso que eu estou dando esse passo para trás. Muitas pessoas que, quando começou, a gente estava em 12, 15 aqui na sala, comentaram assim: olha, não dá para acompanhar. Tá muito difícil, eu não estou entendendo o que que vocês estão falando. São coisas que eu não consigo entender de onde vocês tiraram isso. Cansei de escutar isso. E por isso que a Ana chegou isso ao ouvido da Ana pelo atendimento fraterno. Você imagina que pessoas foram no atendimento fraterno e falaram lá para a Ana, olha, a gente até começou a seguir o NEP e tudo, mas não tá, sabe? Eles falam, eles pegam um versículo e abrem um negócio lá que eu falo, pô, de onde esses caras tiraram isso? De onde apareceu esse negócio? Eu não consigo acompanhar isso daí. E aí, por isso mesmo que a Ana chegou e me chamou e falou: olha, eu acho melhor a gente dar um passo para trás, preparar esse pessoal, para depois aí vocês, quem sabe um pouco mais lá para frente, vocês darem um passo para frente. Esse foi um ponto. E eu falei que tinham dois pontos, né? O segundo ponto é porque nós fizemos um NEP, um encontro de NEPs, que foi o NEP Sul-Sudeste, há mais ou menos 21 dias atrás. E nesse encontro a gente teve um período ali de 1 hora e meia para conversar entre os NEPs. O Francesco estava lá, ele participou também. E o que que acontece? Muitos dos NEPs que estavam lá deram esse passo para trás que nós estamos dando agora e voltaram a englobar o atendimento fraterno da casa e as pessoas que se aproximavam da doutrina espírita, acolhendo essas pessoas e dando para elas os primeiros passos, para elas se engatinharem dentro da doutrina, e aí, conforme foi montando os grupos, eles foram novamente evoluindo nos estudos. Então, começaram com um estudo um pouco como a gente pretende, com perguntas bem bem mais construtivas, né, da doutrina, e depois, conforme as coisas vão se sedimentando, a gente foi caminhando um pouco mais. Essa é a proposta, tá? Eu gostaria de contar, se for possível, com o apoio de vocês no sábado, porque vocês já têm essa estrutura e podem ajudar. É um estudo misto, tá? Diferente desse agora, que é só online. Nós vamos ter algumas pessoas ali na sala. Normalmente não são muitas pessoas, a nossa sala é pequena, a gente tem capacidade para no máximo 12 pessoas. Quer dizer, não vai ter muita gente ali na sala. E todos aqueles que quiserem acompanhar pela internet, como a gente faz aqui, conforme vai surgindo oportunidade, levanta a mãozinha, e como a gente faz lá no NEP, nosso NEP do Amigos do Caminho, use o tempo para falar, se de repente aquele tema não foi um tema que foi bem aceito, a gente pode chegar no final, quando estiver quase estourando o horário, olha, gente, daqui 15 dias a gente volta no mesmo tema. E a gente dá continuidade da onde a gente parou. A gente foi até aqui, tudo bem, então daqui para frente a gente continua na próxima, daqui 15 dias. E a gente vai levando esses temas como uma experiência. É uma experiência, é um convite que eu estou fazendo para todo mundo, porque eu penso que nesse momento é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque o que adianta a gente estar lá na frente e olhar para a retaguarda e ver um monte de gente lá atrás que a gente poderia ajudar, e que a gente poderia estender a mão e falar, não, peraí, eu posso te ajudar. Então, o que eu estou tentando é fazer exatamente isso, é dar, olha, eu vou
Dá um tempinho, eu vou dar uma regredida e vou tentar dar a mão para todos que quiserem pegar na mão para a gente tentar trazer todo mundo junto. Então, é um pensamento meu que eu estou compartilhando com vocês e que foi um pedido do próprio CETRELV, e que eu acho que a gente deve atender, porque se o atendimento fraterno chegou e falou: Olha, Eduardo, as pessoas estão falando que não dá para acompanhar porque realmente está muito complicado, não sabe de onde estão surgindo as coisas, então é melhor a gente dar um passinho para trás e tentar ver se a gente consegue fazer esse pessoal chegar junto com a gente, tá? Esse é o meu pensamento. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa a respeito disso? Eu estou aberto a ideias, eu estou aberto a comentários. Por favor, tem aí esse momento aí, a gente pode trabalhar com isso. Eduardo, isso vai ser, assim, você está falando assim que vai ser mesclado, vai ser parte, assim, do evangelho, e vai ter outras coisas, ou é somente lá entre os grupos para ter um concílio, uma explicação, um entendimento entre eles? Como é que seria, mais ou menos? Inicialmente, a gente vai colocar, por exemplo, eu dei essa pergunta, né? O que é o espiritismo para você? E aí a gente vai ouvir um pouco o que que as pessoas pensam, né? Depois a gente vai responder utilizando-se no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, se quiser, ou de outras fontes. O Evangelho segundo o Espiritismo tem o capítulo 5, que é o Cristo Consolador, onde fala o que é a doutrina espírita. Então a gente pode utilizar. A gente pode utilizar, inclusive, a própria passagem do Evangelho, capítulo 16 do Evangelho de Jesus, quando Jesus fala, né? Tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Por que que não poderia suportar agora? Por que que Jesus não entregou toda a mensagem? Por que que a doutrina espírita veio? Então a gente percebe que nós podemos utilizar o Evangelho de João e podemos utilizar também do Evangelho segundo o Espiritismo para uma pergunta. Então, normalmente, para a pergunta que a gente vai elaborar e que a gente vai colocar para conversar, normalmente ela está sempre sedimentada dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus, e junto também com o próprio Evangelho, que nós podemos utilizar os próprios textos de Marcos, João, Lucas e Mateus. A gente pode utilizar os textos. E aí tirar, vamos dizer assim, tirar dos textos, né? O que a gente faz aqui, tirar alguns pontos que a gente acha importantes e apresentar esses pontos, né? Eu sei que inicialmente pode ser algo, para nós que já estamos mais tempo na doutrina, pode ser algo assim do tipo, nossa, são coisas que a gente já está, mas quando eu olho para trás, eu vejo que há um universo enorme lá atrás e poucos aqui na frente. Então, eu queria ver se eu voltava um pouco lá atrás para trazer um pouco mais esse universo que está lá para trás, aqui para frente, está junto com a gente. Então, essa aqui que seria a primeira ideia, né? Eu acho interessante, vai dar certo. Aí é bom até que a gente também tenha o nosso consenso para entender, né? Para a gente também fixar, que às vezes é o que é espiritismo para mim, né? Eu tenho uma ideia, você tem outro, Samuel tem outro, o Francisco, cada um de nós tem uma ideia. E para um grupo que está começando agora, já tem essas pessoas, entre aspas, veteranos que já estão dentro da doutrina, é um ensinamento, eu acho que vai dar certinho, né? Que não deixa de ser uma fonte de inspiração para quem está começando agora, né? Para quem já está Uma lá dentro. tentativa de trazer as pessoas que estão na retaguarda para mais perto da gente e deixar essas pessoas se sentirem mais acolhidas num grupo como esse, né? Antes de passar a palavra para o Francesco, posso ouvir a Juliana, Francesco? Claro que pode, sem dúvida. Juliana, por favor. Olá, boa noite. Boa Não, noite. eu só queria fazer uma sugestão, porque não estou há tanto tempo assim no grupo, né, com vocês. E eu não senti assim que eu não conseguiria, não estava conseguindo entender, não foi bem isso. Mas eu me sentia um pouco para trás, como você está falando, assim, de não conseguir transitar bem com relação ao que está no livro do Espiritismo, né, com a Bíblia. E eu senti falta até de ter um pouco isso mais à mão. Às vezes a gente chega cansada e fica só ouvindo, fica numa atitude passiva. Eu acho que legal, assim, na parte, quando a gente estiver presencial e o grupo começar a se engajar, é incentivar a ter o Evangelho segundo o Espiritismo, para
folhear, para ler um pedacinho. A Bíblia, claro, né, quando for fazer referência, porque eu acho que a segurança vem do tanto que você se dedica também, né? É uma Sim. escola. É uma escola. Quando a gente começa na escola, a gente pega o caderninho lá, a borracha, compra o lápis novo, estojo bonito, né? E se abre para aprender. É claro que não é só ler, a gente vai viver junto, a gente vai trocar opinião, é muito mais rico. Mas eu estou empolgada, eu acho que eu vou comprar meu lapisinho, o meu estojo e vou levar meus livrinhos. Exatamente, essa que é a ideia, é que eu vou levar normalmente uma Bíblia, uns 3, 4 evangelhos segundo o Espiritismo, e às vezes eu vou citar alguma coisa e vou pedir, olha, abra pessoal, folheia aí, vai até o capítulo tal, leia o que está escrito aí, vamos, e aí a gente vai aprender a folhear os livros, mexer com os livros, acho que isso é bem legal, sabe? Procurar, como é que você procura a referência dentro do evangelho, como é que você liga um lugar no outro, e a gente vai ali, olha, mas isso daqui está em tal lugar do Evangelho. Então vai lá, folheia, vai até tal lugar, lê. Isso aqui está ligado com aquilo? Tá ligado sim. Mas isso aqui também está ligado com tal coisa. Folheia para tal lugar, tá? Aí lê, não tá ligado? Tá. E aí a gente vai fazendo essas ligações. Para aprender a fazer ligações não tem outro jeito a não ser folhear livros, Juliano. Você está certíssimo. Eu também não tinha essa familiaridade com a Bíblia. Foi realmente folheando, indo para frente e para trás, é que a gente foi aprendendo a ter familiaridade com isso. Não teve outro recurso. E seja bem-vinda, tá com a gente lá presencialmente, vai ser ótimo. Obviamente, não tendo possibilidade, pode acompanhar pelo Zoom, a gente vai estar transmitindo normalmente, entendeu? Às vezes não dá para ir, não tem problema nenhum. Tá ótimo, obrigada. Vou ao máximo possível, sim. Samuel, por favor. Bom, você está tirando a vez do Francesco aí, mas. Mas ele é do grupo, Não, eu vou pode deixar ele falar, falar porque ele Samuel. é do grupo. Isso que ele Então, não tá. está Tá. acontecendo com Primeiro você. fato aqui, dos 7 que estamos aqui hoje, 5 já trabalham o livro Consolador. 5 de nós aqui já estamos no sábado. Então, quer dizer, Sim. Francesco, É, você, a Sátia, o Nivaldo e eu estamos no sábado. A Juliana e o Robredo é que seriam, entre aspas, aqui, pelo menos os online, né? Agora, para essas pessoas que estão mais atrás, lá, igual você está comentando, assim, só uma sugestão. Às vezes a gente vai estudar, tipo assim, o livro o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aí, sim. aí é sequencial, aí a pessoa está sabendo, começa lá, o que está acontecendo, para ela ter o entrosamento e ir acompanhando em casa, ou daí 15 dias já chega, não está assim, entre aspas, tão despreparado, porque seria uma coisa que um estudo sequencial para que dê mais fundamento às pessoas de acompanhar ele, entendeu? Essa é a A tua sugestão. ideia é sensacional. A gente pode pegar seguir o próprio, inicialmente, trabalhar com o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, mas de uma maneira mais dinâmica, né? Pegando pontos que são importantes na vida do cotidiano. Tipo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Por que não destruir a lei? O que que é não destruir a lei? Por que que é tão importante a lei? Por que que a lei é tão importante? Porque as leis de Deus, lógico, a gente vai lá escutar as pessoas, né, numa pergunta como essa, mas por que que é tão importante a lei? Porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. E à medida que a gente vai compreendendo, a nossa própria consciência é quem vai nos fazendo, nos cobrando. Não existe um Deus que fica olhando, punindo, e a gente pode ir desmistificando esses pontos e mostrando que a própria lei, por estar gravada na nossa consciência, e à medida que nós vamos nos crescendo intelectual e moralmente, a nossa própria consciência vai pedindo de nós cada vez mais se aproximar da lei para que a gente possa encontrar a felicidade. Então, isso aqui parece muito fácil, mas eu vou escutar as pessoas comentarem e depois a gente vai podendo fazendo essas amarrações. Para as pessoas começarem a compreender que Deus não é um cara de punição, não é que fica lá em cima de punir. A própria punição está em si próprio.
Se as leis estão na consciência, é você mesmo. Percebe que você pode fazer diversos trabalhos dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para os dias de hoje e trazendo uma linguagem prática, uma linguagem de vivência do dia a dia. Por que que eu tenho que fazer isso? Entendeu? Então, acho que Sim, a tua ideia é muito bacana. sim, é assim, você dá lá o exemplo, lá, o primeiro capítulo. Tá, não vou dar conta de trabalhá-lo em numa única uma hora, numa única quinzena. Tá, mas então, da página 1 a 10, aí a gente estuda em casa qual as dúvidas, que traz as dúvidas, as pessoas ficam interativas, interagem com o estudo. Fala, eu não entendi isso aqui, não compreendi isso aqui, e tal, eles vão tirando, a gente vai tirando, entre aspas, as dúvidas das pessoas. É uma boa, eu acho isso fantástico também. A gente pode trabalhar isso já na primeira aula. A gente faz uma introdução, né? Pode fazer até a própria introdução do porquê do Evangelho segundo o Espiritismo, por que Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Fazendo essa introdução, já podemos, olha, daqui 15 dias a gente vai pegar, sei lá, da página 1 a página, a- os itens 1, 2 e 3. Dá uma lida em casa e se você, o que que você, o que que isso, você não conseguiu trazer isso para os dias de hoje? E aí a gente abre para conversar sobre isso. Eu acho boa, legal isso daí, é bacana. Pode ser construtivo até para nós. E, sinceramente, Samuel, pode acontecer casos de surgirem questionamentos ou perguntas que até a gente vai chegar e falar: olha, desculpa, eu não tinha pensado nisso. Semana que vem eu trago a resposta. Vou ter que pesquisar. Porque pode surgir, entendeu? A gente está aberto, pode surgir, pode. É que nem aquelas coisas, né? Quando você faz palestra pública, uma das coisas que a gente sempre aprende, quando você está fazendo palestra pública, nunca abra no final para pergunta, porque senão você pode levar uma cacetada, você não sabe nem de onde veio, né? Então, ali a gente está aberto para levar cacetada, né? E pode acontecer, aparecer alguma coisa mais complexa. Isso pode acontecer. Adorei tua ideia. Vou falar com a Márcia e tem grandes chances da gente adotar isso daí, seguir o evangelho de uma maneira a global e que se a gente fizer o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro, por exemplo, os 27 capítulos ou os 28 capítulos, te garanto que no final o pessoal vai estar, ó, 100% para interpretar qualquer coisa. Não tem como fugir. O Evangelho segundo o Espiritismo é maravilhoso nisso, né? A gente pode até tirar um pouco daquela linguagem mais rebuscada e trazer para uma linguagem mais do dia a dia. A linguagem de Kardec é realmente uma linguagem mais densa, né? Francesco, por favor. Essa dinâmica que você propôs agora no final é que eu acho a mais correta. Porque se a gente fizer a coisa de uma maneira simplificada, fica mais fácil para todo mundo, né? A gente não tem que se perder em firulas, né? E todo mundo pode colocar cada um a sua opinião a respeito daquilo que sentiu, do que foi lido, do que foi proposto, cada um dentro da sua percepção. Porque é exatamente dessa maneira que a gente passa o Evangelho, né? Eu tenho também uma outra proposta, Redu, trazer o pessoal das palestras que trabalham conosco nos sábados para participar também, porque eles já têm um Sim, estudo mas o já convite vai do ser Evangelho, abrangente a podem, todo mundo. podem agregar bastante também. Eu acho que Sim, isso ajudaria bastante. E também acho que o sucesso dessa nossa nova proposta é a simplicidade. Se a gente fizer as coisas de uma forma simples, todo mundo vai entender, todo mundo vai poder opinar sem receio nenhum, sem nenhuma restrição, e fica mais. sim. Eu acho que o trabalho flui melhor. Flui melhor. Não sei A os ideia do. colegas que estão aí aceitam essa proposta, mas eu acho que é a maneira mais fácil, inclusive até a própria Juliana falou aí, né, que para ela é uma coisa mais simples, é melhor. Então, A eu ideia acho do que Evangelho segundo temos o que Espiritismo foi acatar isso. sensacional. Temos que acatar isso, porque NEP é uma coisa simples, né? NEP é uma coisa Sim. simples. Então, nada impede que você estude aquela passagem que está sendo proposta e chega lá e dá sua opinião a respeito. De uma forma bem simples, sem nenhum rebuscamento, né? Para que todos possam entender, todos possam se sentir também, que eu acho que é o mais importante de tudo, ser motivado a cada vez mais participar. Eu acho que é por Eu aí, acho que é, Edu. eu Acho acho que que é é por por aí. aí. Vamos,
Robredo, Vamos seguir o Juliana, Evangelho segundo o Espiritismo. Valdo, Sim, Sati. Eu acho que é por aí que todo mundo pode entrar e participar sem nenhum receio, sem aquela coisa da vergonha de participar, de falar. Eu acho que aos poucos as pessoas vão. e eu acho que aconteceu alguma coisa com o Francesco. Acho que ele caiu. Be, be Ficou right uma, back. ficou um ausente, né? Eu acho que ele apertou algum botão aí, É, alguma coisa sem aconteceu. Daqui a pouco querer. ele volta. Juliana, por favor, sinta-se à vontade. Ah, eu vou aproveitar só, então, só para colocar mais uma opinião. Eu já fui muitas vezes também lá no 3 de outubro e eles têm essa linha, né, de começar um capítulo do Evangelho e seguir, 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 seguir. Eu não quero ser do contra, mas às vezes também se você fica muito preso, às vezes as pessoas acabam perdendo um pouco o interesse. Eu acho muito rico também trabalhar por temas e fazer essas ligações que são que vocês trazem de alguma referência histórica, do Evangelho lá na Bíblia, né? Eu acho Sim, que, para mim, pelo menos, me incentiva mais, né? Eu me sinto mais sim, mas é o ligada que. nessa forma mais dinâmica. Eu acho que dá para ser Sim, simples, mas esse assim, saber que na outra aula vai ser isso, 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 isso. Eu tenho esse risco também, sabe? De ser um pouquinho, não sei se é monótono, não é, seria outra palavra, mas eu acho que a gente pode fazer temas também, intercalando por temas, como você estava falando, e trazer sim. sempre os livros, né? É, mas os temas, Juliana, vão surgir de qualquer maneira, porque, como você mesmo, como eu estava dando como exemplo, o capítulo 1, né? Não vim destruir a lei, né? Lembra que eu falei, então, o capítulo é esse, mas a pergunta que eu queria elaborar é o seguinte: bom, tudo bem, mas o que é tão importante referente à lei? E aí vai sair um pouco do que é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente vai dar um caminho a mais, né? Porque eu falei da consciência, tudo. Quer dizer, a gente vai cair aí para Livro dos Espíritos, vai cair para um monte de campos. E a gente vai abrir para conversar. E continua dentro do não vim destruir a lei. Continua dentro do capítulo 1. Só que eu não vou, como você mesmo disse, eu não vou ser rígido. Eu vou ser, olha, dentro desse tema, o que que a gente pode pensar um pouco sobre isso, né? Por que que ele não veio destruir a lei? Qual era o burburinho da situação, né? Entendeu? Por que que o Espiritismo não vem destruir a lei? Por que que o Cristo disse eu não vim destruir a lei? A gente pode falar sobre momentos históricos, a gente pode ter oportunidade de conversar sobre diversos temas, né? E esses temas vão estar sempre ali de acordo com, vamos dizer assim, o interesse das pessoas. As pessoas se interessaram, essa aula, por exemplo, se interessaram mais por uma área histórica, falar de histórica. Já se interessaram mais por uma questão consciencial, por exemplo, uma passagem associada ao capítulo 1, né, que todos os pecados cometidos contra todas as coisas serão perdoados, mas todo aquele que é cometido contra o Espírito Santo não tem perdão. Por que que não tem perdão quando é cometido contra o Espírito Santo? E aí começa, tá ligado ao capítulo 1, tá ligado também ao Entendi. não vim destruir a lei. Quer dizer, dá para fazer inúmeras ligações dentro do Evangelho com o capítulo 1. E aí, conforme vai surgindo essas ideias, a gente pode deixar essas ideias fluindo, né? E as pessoas aí vão começar a também a fazerem essas ligações. Eu tô apenas aqui dando algumas ideias, né? Mas, nossa, Hum. dá para fazer inúmeras ligações. E aí a gente pode, de acordo com o interesse das pessoas, a gente vai agregando coisas ao capítulo, vai estudando o capítulo sem nenhum problema. Isso, eu estava buscando a palavra rígido, é isso que eu estava querendo dizer mesmo, não ser tão rígido, isso. Não, rigidez para quê? De jeito nenhum. Pode ser que a gente, até como falou aqui, né? Não fale em uma hora o capítulo 1. Ah, semana daqui 15 dias a gente vai continuar nele, porque surgiu aqui no final, por exemplo, essa ligação que eu fiz aí. Por que que os pecados cometidos contra qualquer coisa
têm perdão, mas por que que aqueles que são cometidos contra o Espírito Santo não têm perdão? Não surgiu isso aí. Por que que tem a lei? O que que a lei tem a ver com isso? Aí tem uma chave. E a gente pode abrir para conversar. Algumas pessoas falam assim, mas espera aí, como é que a doutrina espírita entende que é o Espírito Santo? Olha que beleza, é outro caminho, né? A gente pode conversar. Tem inúmeras coisas, né? Podem surgir inúmeras. Como a gente está aberto, não é rígido, podem surgir inúmeros caminhos. E aí, conforme vai surgindo os caminhos, a gente vai respondendo, vai trabalhando e vai oferecendo para as pessoas conversarem, né? É só uma explicação para Juliana que não seria uma leitura do Evangelho, assim, começou lá lendo e lendo, 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 não. O que o Edu falou, a gente vai ter uma variação enorme, porque ali já começa com as leis, Moisés, Jesus, então, assim, Espiritismo, então vai ser muita coisa, só no capítulo 1 tem enormes tópicos para a gente trabalhar. É só para que se vocês se inteirarem, no nosso sábado à tarde, a gente estuda uma única pergunta em uma hora. Às vezes fica até mais conteúdo ainda do que uma hora do livro do Consolador. Então, a pergunta Verdade. é X. Então, a gente, através da resposta de Emmanuel, a gente fica ali uma hora debatendo. Aí busca a Bíblia, busca Velho Testamento, Novo Testamento, busca obras paralelas, busca inteligência artificial, vamos achando coisas para compor aquele trabalho. Então, e aí as pessoas que estão fazendo quinzenalmente com a gente esse estudo mais básico vão ser convidadas. Olha, sábado que vem não é o NEP, mas tem um Consolador. É aqueles que quiserem seguir no Consolador. Como eu falei, o Consolador tá, o livro Consolador, nós estamos dentro de um ponto do livro que só está estudando partes do Evangelho. Também é, só que é um estudo um pouco mais profundo. E aquilo que a gente estava fazendo aqui, quando a gente estudou as parábolas, que eu não conseguia trabalhar mais do que dois versículos, porque não dá para trabalhar mais do que dois versículos. Eles têm um conteúdo muito vasto. O problema é que o que as pessoas, voltam a dizer, o que as pessoas estavam dizendo é que elas não conseguiam enxergar dentro de um versículo um universo de coisas que a gente estava debatendo, e aquilo que eu estava falando, olha, a gente está conseguindo ver em um versículo um universo de coisas, mas tem mais uns 10 universos que a gente não está conseguindo ver e que estão aí dentro ainda. E que vai demorar muito tempo para a gente conseguir chegar nesse ponto, né? Porque o Evangelho do Cristo é inesgotável, é inesgotável. Você pode pegar uma simples perícope e falar um dia inteiro e não vai esgotar o tema. Não vai nunca. Porque tem muita coisa dentro de uma única perícope. É muita coisa. A gente não faz nem análise sintática, que nem faz o Simão Pedro de Lima. Ele faz análise sintática. Aí, se for fazer análise sintática, você vai ficar falando horas a fio. Não tem jeito, entendeu? Então, a gente vai fazer uma coisa mais simples. Esse era o objetivo. O objetivo é fazer algo mais simples. Francisco, caiu, você estava falando, mas aconteceu algum problema aí, que acho que Artemir, caiu a internet. como é que fala o personagem lá de, É o como é que personagem chama? atrás do teclado. É, não, é que eu apertei o negócio aqui, não sei o que que eu apertei. Eu estava procurando um negócio aqui para ajustar e quando apertei sumiu tudo. Aí voltou, né? Aí eu fui refazendo aqui o caminho. Mas eu acho que o caminho é esse mesmo, Edu. Nós devemos, como é que fala, simplificar as coisas, tá? E convidar mais pessoas para se juntar a nós, pessoas que já estão no caminho já, né? E com isso, eu acho que essa nossa proposta cumpre aquilo que é prometido, que é divulgar o Evangelho sem complicações, sem a gente fazer coisa de forma simples, dar oportunidade para todos falarem, né? No tempo que a gente tem, pouco tempo que a gente tem, né? Porque se a gente tiver 14, 15 pessoas na sala, quanto mais gente, menos reduzido o tempo, né? A gente tem que compreender isso. E ser simples também na manifestação. Fazer as manifestações de forma curta, né? Não se perder em elaborações, né? Fazer o mais simples possível para que todos possam se manifestar também de forma simples e possam aproveitar, levar alguma coisa daqui, né? Que esse é o nosso propósito, é que Sim. todos levem alguma coisa
das coisas que nós vamos estudar. Se isso for esquecido, aí não tem finalidade, né? A gente perde a finalidade. Mas eu acho brilhante essa dinâmica. Acho brilhante essa dinâmica porque nós vamos poder agregar mais pessoas e vamos poder melhorar o desempenho de todos os participantes. Tá? Então, se a gente Vamos. for analisar, nós estudamos os trabalhadores da última hora. Estamos terminando, praticamente terminamos, né, o estudo dos trabalhadores da última hora. O que que se espera do trabalhador da última hora? Que ele tenha qualidade no trabalho. Esse foi o objetivo. Que o trabalho seja realizado com qualidade, né? Não importa a quantidade, não importa o número de horas, mas importa que aquilo que você esteja fazendo com o teu coração, com a tua vontade, colocadas ali na qualidade daquele trabalho. Então, se a gente for pensar nesse sentido, sábado, nós temos a maior quantidade de pessoas que trabalham na casa e que não estão ligadas a quase que nenhum estudo, né, um estudo da casa, e que vão ter essa oportunidade porque nesse horário só tem um único trabalho sendo feito e todo o restante dos trabalhadores estão ali livres nesse horário, das 17 às 18 horas. Então, é um convite praticamente aberto a todos, né? Que olha, vocês querem conversar um pouco, vocês querem é, hum, fazer que todos os trabalhos tenham um pouco mais de qualidade, que tenham um pouco mais de confiabilidade e qualidade naquilo que nós estamos ali fazendo, sentar e conversar um pouco, vamos falar de maneira simples e conversar e oferecer essa oportunidade. Então, foi um pedido da Ana e eu pensei que realmente era o momento mais oportuno para a gente aproveitar o horário e, e oferecer para todo mundo essa oportunidade de estar ali junto, conversando. É, tem gente que não conhece trabalhadores dos outros trabalhos, né? Tem gente que não conhece quem dá passe na quarta-feira, tem gente que não conhece quem trabalha na desobsessão, quem trabalha na cura. Quem sabe, né, a gente consegue que essas pessoas se aproximem de um trabalho como esse e comecem a conhecer as outras pessoas da casa, os outros trabalhos, e a gente vai trocando informações, trocando ideias. Acho que vai ser muito construtivo nesse sentido também. Queria. Então, esse é o nosso convite. Gostei, obrigado, Samuel. A tua ideia foi excepcionalmente bem aceita e a gente vai seguir exatamente essa esse roteiro mesmo. Só que num roteiro como a gente comentou aqui, num roteiro bem mais simples, tranquilo e oferecendo ali para a gente conversar um pouco, compartilhar pontos de vista, como o próprio Francesco disse, vai depender da quantidade de pessoas, a gente vai ter que ser bem pontual. E isso também para mim vai ser muito interessante, porque eu vou deixar de ter tanta evidência que isso não é bom para nenhum trabalho e vou fazer com que todos tenham participação. E eu deixo de ter tanta evidência. Esse tipo de foco, de ter muita evidência, isso não é bom, nunca foi bom. É importante que todos participem. Então, eu vou tirar um pouco essa evidência, eu vou lançar alguma coisa e deixar isso fluir. No máximo, no final, pegar ali 5 minutinhos para fazer um comentário, ou um pontinho aqui, um pontinho ali, e bola para frente para que a gente possa deixar oportunidade para todo mundo participar com a gente. Bom, estamos quase no nosso horário e eu queria apresentar para vocês o último trabalho que eu realizei, né, sobre a parábola, né, que nós estudamos, a parábola dos trabalhadores da última hora, e eu escrevi alguma coisa sobre essa parábola, trazendo para os dias de hoje. Como que a gente poderia colocar, como é que a gente poderia apresentar essa parábola conversando com os jovens, por exemplo? O que que você poderia, depois que você leu essa parábola, o que você poderia comentar com os jovens com relação ao tempo, com relação à disponibilidade, com relação ao uso dos recursos, que isso, que isso te valoriza, o que que isso pode, como é que você poderia conversar, né? Então, lógico, hoje não dá tempo de eu fazer o estudo de todos os temas,
Então, o que que eu fiz? Eu escrevi, são 6 tópicos, é o que eu consegui tirar disso daí. Alguns de vocês vão falar assim, eu já ouvi sobre isso, tá? Essa escrita não é basicamente minha, tá? É de um estudo dessa parábola que foi apresentada pelo Simão Pedro de Lima em 2018, aí numa cidade de Minas Gerais, eu não lembro que lugar foi. É um lugar que quando vocês que moram nessa região vão saber que é um centro espírita que dele eles veem uma cachoeira da Serra da Canastra. E ele vai de vez em quando nesse centro, e foi nesse centro que ele fez esse trabalho. Ele falou para os trabalhadores espíritas daquela casa, é uma palestra referente a exatamente o capítulo número 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é os trabalhadores da última hora, em que ele aborda essa parábola, esse capítulo para os trabalhadores da casa, como que eles poderiam trabalhar junto aos jovens que frequentam aquele centro. Então, o que que eu fiz? Eu escutei a palestra inteira, depois eu fui fazendo algumas colocações. Então, no que eu escrevi, vocês vão ver que tem um monte de coisas que estão entre aspas, porque são trechos ipsis verbis do que o Simão Pedro de Lima falou. E que eu falei, puxa, são pontos assim que são importantíssimos quando nós nos colocamos como trabalhadores da última hora. O que são os trabalhadores da última hora? Como nós que somos jovens, velhos, frequentadores da casa espírita, podemos compreender essa parábola agora, nesse momento. O que que a gente pode fazer? Essa é a ideia. E isso foi o convite que foi feito para ele, e ele fez a palestra e eu traduzi ela em 3 páginas, resumi ela em 3 páginas e adensei para a gente conversar. Eu vou compartilhar a tela com vocês e ficou um negócio bem simplesinho. Eu procurei hoje ser bem direto mesmo, né? Tá visível, né? Como a parábola dos trabalhadores da última hora conversa com os jovens. Esse foi o título que foi dado para o Simão desenvolver lá nesse centro. E ele começa dizendo o seguinte, né? A parábola dos trabalhadores da última hora, conforme detalhada nas fontes, oferece lições valiosas que podem guiar os jovens, né? Porque foi pedido para ele que conversasse com relação aos jovens e como os jovens poderiam valorizar o tempo e os recursos em sua jornada da vida, enquanto eles estão aqui encarnados. Como que o jovem pode valorizar? O que que essa parábola pode trazer de valor para nós nesse momento? Ela nos mostra que a disponibilidade, a intenção e a capacidade de aproveitar as oportunidades são aspectos fundamentais para o crescimento e a evolução, independente da fase da vida. Ou seja, como ele diz, olha, tanto faz, né, se você é jovem, se você já é maduro, mas como que você vai ter de disponibilidade? Quais são as suas intenções? Qual é a Como você vê as oportunidades? Ele, inclusive, usa alguns recursos didáticos muito conhecidos aí na região de vocês, né? Que o cavalo arriado só passa uma vez. Ele conta umas histórias bem interessantes nesse sentido. E aí, o primeiro tópico que ele trabalha é seu tempo. Cada momento é uma oportunidade única, que é a história que ele conta do cavalo que passa arriado, né? E que, se você não montar, pode demorar um bocadinho para o cavalo passar de novo, né? Pode levar um bom tempo. E aí ele coloca o seguinte: tem algumas coisas que estão entre aspas, porque eu mantive em ipsis verbis do jeito que ele falou, tá? A parábola fala do senhor da vinha, que sai em diferentes horas. Ele anexa, como faz o Allan Kardec, que quando ele termina de contar essa parábola dos trabalhadores da última hora, ele anexa, mandando que você vá lá no parábola do festim de bodas, que está lá no capítulo 18. Então ele faz a junção das duas. E ele fala que não tem como trabalhar sem estar com as duas juntas, e por isso que ele pede para Kardec, pede para a gente voltar lá. Tanto que eu já até comentei que o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, Kardec não fala absolutamente nada, não tem uma palavra dele, só tem instrução dos espíritos. Por quê? Porque ele termina a parábola dizendo, volta lá no capítulo 18,
porque o capítulo 18 é que vai esclarecer essa parábola. E aí eu não escrevi isso tudo aqui, exatamente porque o próprio Simão fala para nós: olha, volta lá no 18, porque tudo que está aqui vai ser trabalhado lá no capítulo 18. E aí ele coloca: o senhor da vinha que sai em diferentes horas, madrugada, madrugada, terceira, sexta, nona e 1ª hora, para contratar trabalhadores. Para você jovem, isso significa que, e aí ele coloca, cada período da sua vida, infância, adolescência, juventude, oferece momentos de decisões diferentes, com oportunidades contínuas de aprendizado e conhecimento. Ele fala aí até alguns momentos, como na adolescência, como aproveitar os momentos da adolescência, que às vezes ele cita, às vezes na adolescência, juventude, algumas pessoas perdem esse cavalareado que passou e depois lá na frente tem que se esforçar, correr atrás, né? Então ele toca nesse ponto, olha, as oportunidades contínuas de aprendizado e conhecimento, mas que você deve estar sempre ligado para os momentos da vida e aproveitar esses momentos, tá? Principalmente na infância, na adolescência, na juventude, que são momentos ainda que você tem, na maioria dos casos, você tem um apoio da família, você tem apoio de um pai, de uma mãe, que está te oferecendo condições para você ali e construindo o seu futuro, e ali e se aperfeiçoando para o futuro. E aí ele coloca: não pense que já está tarde ou não adianta começar agora. Por quê? Como eu estava comentando, em muitos momentos ele comenta na parábola, na palestra, que na adolescência algumas pessoas às vezes perdem o momento. Mas como ele coloca, não pense que está tarde. Sempre dá para recomeçar. Não adianta que, tipo, dizer, não adianta começar agora, já passou meu tempo. Não, sempre há tempo, sempre há tempo. E se você perdeu o momento, por exemplo, eu tive que trabalhar durante um período da juventude, como ele dá como exemplo, e não tive como me aperfeiçoar na alfabetização, não tive como terminar o 1º grau ou o 2º grau. Existe hoje maneiras de você adiantar isso de uma maneira mais rápida, de fazer 2 anos em um. Nós temos aí, no passado a gente chamava de Mobral, hoje tem um outro nome, né? Que são esses ensinos avançados, né? Em que você tem condições, que como no meu tempo chamava madureza, né? Que você tem como você aproveitar o tempo, né? Que você perdeu e conseguir avançar. Então, nunca é tarde, nunca é tarde. A 1ª hora simboliza que sempre há tempo para recomeçar. Ora, faltava 1 hora só e eles conseguiram, né? É, sempre há tempo para recomeçar, renascer e reviver. A vida é como um ser imortal, está em constante transformação e a oportunidade de mudar o rumo está sempre presente. E aí, isso daqui eu coloquei em vermelho porque isso não é meu, é do Simão. E ele coloca, embora, apesar que isso também está dentro, Emmanuel cita isso, né? Ele cita Emmanuel, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Pode estar até na 1ª hora sem nenhum problema. Valorize o tempo presente, pois é nele que você pode agir, sempre no momento presente. Depois ele começa a falar sobre disponibilidade. E aí, quando ele abre para disponibilidade, ele coloca assim: abra-se para as oportunidades da vida. E aí ele começa a discorrer o seguinte: os trabalhadores da 1ª hora estavam dispostos desde cedo. Estavam realmente dispostos desde cedo, aguardando no ponto para serem chamados, mostrando uma disposição genuína para viver e trabalhar. Para você, para nós, para qualquer um de nós, jovem, velho, qualquer um de nós, para você, isso significa estar atento e receptivo às oportunidades. Atento e receptivo às oportunidades que surgem, mesmo que não sejam o que você esperava, mesmo que não seja o que você esperava. Que a gente sempre fala, às vezes, você surge uma oportunidade para trabalhar numa determinada coisa, mas não era bem aquilo que você gostaria. Mas pegue essa oportunidade. Por quê? Porque essa oportunidade pode te
abrir, que nem ele fala, pode te abrir um leque maior de pessoas com as quais você tem contato, e nesse leque maior de pessoas com as quais agora você tem contato, pode surgir uma oportunidade daquilo que você realmente deseja. E aí você pode migrar para essa parte mais nova, né? E aí ele continua, né? Atento às oportunidades que surgem, mesmo que não seja aquela que você esperava. Muitas vezes as pessoas não as enxergam porque não estão abertas a ela. E aí ele coloca: a vida não usa nada senão a devolução daquilo que nós damos para ela. A vida ele usa, eu escrevi do mesmo da minha maneira, mas ele fala que a vida é devolutiva. Tudo que você dá para a vida, ela te devolve. Se você dá boas coisas para a vida te devolve boas coisas. Se você dá pancada na vida, a vida dá pancada em você. Essa é a ideia que ele apresenta, né? Se você se disponibiliza para a vida, ela se disponibiliza para ser vivida. Essa parte ele também toca muito nesse assunto. E aí ele abre um terceiro tópico dentro da própria palestra. Qualidade da intenção sobre a quantidade de tempo. Todos os trabalhadores, do primeiro ao último, receberam o mesmo denário. Isso ensina que o Criador, Deus, valoriza a qualidade do seu serviço, a sua intenção, a sua disponibilidade e a sua disposição para servir, mais do que a quantidade de tempo que você dedica ou quando você começou. E aí ele coloca: muitas vezes perguntamos, o que vou ganhar com isso? Antes de praticar um ato de bondade, a parábola sugere que a recompensa vem da própria disposição de servir, sem exigir garantias. Foque em fazer o bem pelo bem em si, e não apenas pelos benefícios que pode receber. Lembra que nós estudamos aquela parábola que era do administrador infiel? Quando ele percebeu que a coisa ficou preta para ele granjeou amigos. Aqui o que o Simão Pedro está ensinando para os jovens e para nós é: aproveite e granjeie amigos. Muitas vezes, não se preocupe com o que você vai ganhar com isso agora. Por quê? Muitas vezes aquilo que você trabalhou, ajudou uma pessoa hoje, essa pessoa amanhã pode estar numa posição muito mais elevada do que a sua e pode lembrar de você como gratidão que naquele momento e pode te estender a mão falando para você: ó, meu irmão, eu lembro daquilo lá. Por que você não vem trabalhar aqui comigo agora? Vocês sabem como isso é algo que você pode fomentar gerando gratidão? Essa é a ideia que ele traz exatamente nesse processo. Não da quantidade de tempo, né? Mas de você fazer o bem pelo bem sem esperar nada em troca nesse momento, porque a gratidão gera gratidão. Um dia isso retorna. Seus recursos internos. E aí ele usa essa, deixei até entre aspas, né? A cor do mundo está em você. Como é que você pinta o mundo? Qual é a cor que você dá para o mundo? A história da cor do mundo ilustra que a qualidade do seu ambiente e das suas relações é determinada pelos seus estados íntimos. Ou seja, depende de como eu trato as pessoas vão me tratar. Seus olhos são as candeias das almas. Seus olhos são as candeias da alma. E a forma como você enxerga o mundo reflete o que você carrega dentro de si. Para os jovens ou para qualquer um de nós, isso é um convite ao autoconhecimento e à reforma íntima. Olhar para dentro pode ser difícil, pois somos grandes desconhecidos de nós mesmos. Tudo que está entre aspas é o que ele cita, mas é essencial para o seu progresso. Trabalhe para fazer brilhar a sua parte luz, focando em trabalhar em favor do certo, em vez de lutar contra o errado. Ou seja, ele dá até um exemplo. Em vez de você criticar alguma coisa, vá lá e faça, ajude, colabore, pois todo aquele que critica se coloca em condição de fazer melhor. Se você está criticando, em vez de você fazer uma crítica que não é construtiva, vá e auxilie, torne aquilo melhor. Desafios são momentos de transição e crescimento. Períodos difíceis, e isso está na própria parábola também. Períodos difíceis como doenças e perdas, o luto em geral,
são vistos como recolhimento pessoal em momentos de transição para maturação e mudança. E aí aquilo que a própria parábola nos instiga, em vez de perguntar por que estamos passando por isso, pergunte para que estamos passando por isso. Muda tudo. Em vez de você ficar só se lamentando, né? Ah, por que que eu estou passando por isso? Deus não gosta de mim. Ah, eu acho que eu devo ter colado chiclete na cruz, eu devo ter feito alguma coisa. Não, pergunte para quê? Para que que eu estou passando por isso? Isso, o que que isso está querendo me mostrar? Eu tenho que mudar algum hábito, eu tenho que mudar algum costume, eu tenho que melhorar alguma coisa? Use os desafios como oportunidade para reavaliar, renascer, se reposicionar na vida, transformando-se e crescendo. Aprenda com a dor. Veja o que que ela veio te falar. Se você está passando por algum momento, pergunte para que você está passando por esse momento e não por quê. E aí analise o que te levou àquilo. Por quê? Porque o presente ele foi construído nas ações do passado. E aí, a partir da análise do que você faz no presente, se você continuar fazendo as mesmas coisas, o futuro vai ser exatamente igual ao presente. Então, faça algo diferente, corrija alguma coisa na sua vida, corrija algum momento, corrija a reforma íntima, né? Pratique alguma mudança porque fazendo essa mudança, o dia de amanhã vai ser diferente. Sempre será diferente. E é eterno, sempre vai ser esse transformando-se e crescendo. Por quê? Você muda alguma coisa, melhorou, ótimo. Mas posso melhorar alguma coisa a mais? Pode, analisa, muda mais alguma coisa e vai crescendo, evoluindo. Esse é sempre o objetivo. A justiça divina oferece oportunidades constantes. E ele fala e ele encerra a palestra falando sobre isso. A reencarnação é apresentada como um direito a uma oportunidade para o progresso e crescimento, porque a parábola começa exatamente o pai de família, porque numa delas é o rei, né, que mandou, porque foi contada a primeira parábola, que é o trabalho, que são lá a parábola do capítulo 18, que é a parábola do festim de bodas, ela começa como um rei, né? Por quê? Porque ela é para o Velho Testamento. E aqui, essa parábola que nós estamos, que é os trabalhadores da última hora, é um pai de família. Muda a ideia, né? Então, a justiça divina oferece oportunidades constantes. É um pai de família oportunizando constantemente para que seus filhos possam crescer e evoluir. A reencarnação é apresentada como um direito e uma oportunidade para o progresso e o crescimento. Lá do próprio livro dos Espíritos, eu tirei em ipsis verbis. Não como uma punição. Deus, como um bom pai de família, sempre deixa as portas abertas para o aprendizado dos seus filhos. Isso significa que, mesmo cometendo erros, lembrando que pecado é errar o alvo, e todo erro ele pede acerto. E todo erro cometido com a intenção de acerto é um aprendizado. Significa dizer que eu aprendi, olha, não é por esse caminho, é por um outro. E aí eu vou tentando caminhos diferentes. Isso significa que, mesmo cometendo erros, a chance de aprender, corrigir e servir está sempre presente. Sempre. O importante não é quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes você se levanta e segue em frente no caminho do bem. Em resumo, e aí resumindo a parábola, ele faz um resumo final, e aí eu anotei o resumo exatamente como ele coloca, tá? Os trabalhadores da última hora convidam você, primeiro, aproveitar cada instante como uma chance de crescimento. Segundo, estar disponível e aberto às oportunidades que a vida lhe oferece. Terceiro, valorizar a qualidade das suas intenções e ações, mais do que apenas o tempo e o resultado imediato. Não é quanto que eu vou ganhar com isso. Valorize a qualidade das suas intenções e as ações, porque isso não é trabalho-ação que muda o mundo, isso é trabalho que muda as pessoas. Você gera gratidão. Cultivar um olhar interior para transformar o quarto, né? Cultivar um olhar interior para transformar a si mesmo e, consequente mundo, o mundo ao seu redor. Para transformar o mundo ao seu redor, você tem que associar o trabalho-ação, que muda o mundo, e também o olhar interior, que é o trabalho-servir, que muda as pessoas.
quinto e último, né? Um, dois, três, quatro, o quinto e último, ver os desafios como impulsos para a evolução, sabendo que nunca é tarde para começar ou recomeçar a sua jornada de serviço e amor. Lembre-se das palavras de Jesus, abre aspas, e aí ele que cita: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e me siga. E ele conclui: seguir esse caminho não isenta das responsabilidades, mas lhe dá muito mais força, mais disposição para carregar a cruz, o amor e conhecimento. Foi a palestra que ele fez, resumida em 3 páginas. E foi o que eu consegui tirar como um encerramento dos nossos trabalhos do estudo dessa parábola. Deixa eu fechar esse share. E achei que com isso a gente trazia a parábola para os dias de hoje e como ela poderia ser aplicada numa conversa aí com os jovens. Como é que você poderia explicar isso para os jovens? E eu aproveitei, desculpa, não esse texto todo esse trabalho não é meu. É um trabalho que foi feito pelo nosso irmão Simão Pedro de Lima. Foi útil, gente. Deu para a gente encerrar essa. Eu vou compartilhar com vocês depois lá no grupo do WhatsApp, porque ela pode ser utilizada a qualquer momento, em qualquer palestra que você te perguntar como é que foi a pergunta que fizeram para eles, né? Como é que os trabalhadores da última hora, esse negócio está tão complicado, como é que a gente pode colocar isso numa linguagem para falar para os jovens, né? Ele te dá no finalzinho 5 tópicos, né? Aproveitar cada instante, estar disponível e aberto, valorizar a qualidade das suas intenções e ações, cultivar um olhar interior e ver os desafios como impulsos para a evolução. São 5 tópicos que ele trabalhou e que são os tópicos mais importantes que a gente pode divulgar e que estão presentes dentro desse nosso estudo. Então, eu não sou um Simão Pedro Lima para fazer uma palestra de 1 hora sobre esses tópicos, mas anotei e criei um textinho para a gente compartilhar. Mas foi muito bom. A gente tem o convívio mais próximo dele aqui. Sabe que ele ainda, mineiramente falando, essa região aí de Canastra é onde, próximo ali onde nasce o Rio São Francisco. Então, está aqui distante de nós, uns 200 quilômetros lá. Essa região, acho que quem fez essa palestra foi na cidade de Bambuí, ou próximo a Bambuí lá. Eu lembro de falar isso, sim. Então, gente, é isso que eu queria apresentar hoje para a gente. E agora, então, a gente vai se ver. Eu vou colocar no nosso grupo do WhatsApp, né? A gente vai se ver provavelmente dia 18, né? Porque a gente eu vou convidar todo o pessoal da casa, eu vou em trabalho por trabalho, convidar as pessoas para elas virem no sábado, compartilharem com a gente, e a gente vai seguir a metodologia que o Samuel indicou e que foi por nós aqui a metodologia que pareceu ser a melhor para a gente começar, né? É começar realmente pelo Evangelho segundo o Espiritismo e de uma maneira bastante dinâmica e aberta, tranquila, para a gente conversar numa boa e conversando. Eu não vou levar textinhos, a gente vai conversar mesmo, né? Eu vou deixar esses textinhos para outras oportunidades. Juliana, por favor. Oi, Edu, eu sei que a gente já está meio em cima da hora, mas eu queria comentar que para mim fez muita diferença hoje, porque enquanto você estava falando da palestra, eu comecei a pensar na última hora, né? Tanto como a minha vida de hoje, como uma vida eterna. Aí eu pensei que a última hora não é esse sentido de urgência que a gente tem do tempo que nós entendemos como tempo, mas uma janela que vai se abrir em determinado momento e essa última hora, ela não tem o valor das outras horas. Não é o sentido de tempo como nós conhecemos. É uma janela, uma oportunidade como de aprendizado, de elevação, né? E eu achei muito interessante pensar dessa maneira. Obrigado por compartilhar com a gente. É importante esses pontos de vista, né? E é exatamente isso que eu queria demonstrar. E que isso, Juliana, não é de uma vida só, tá? A gente está nessa última hora já há muitas encarnações trabalhando na última hora,
e a gente vai continuar trabalhando. O que importa é ter qualidade, no sentido de que a gente tem que associar o trabalho-ação, que muda o mundo, com o trabalho-serviço, que foi o que o Cristo nos ensinou, que muda as pessoas. E para mudar as pessoas, a gente tem que gerar gratidão, a gente tem que dar de si próprio. Por isso que aquele que quiser virar para renuncia a si mesmo. Renunciar a si mesmo nada mais é do que abnegação, é dar de si próprio, não tem outra forma. Essa é a maneira mesmo. Foi muito bom isso mesmo, tá? E essa hora, ela pode surgir agora, ela pode surgir mais para frente, ela pode surgir numa outra encarnação, ela sempre vai estar presente. E a gente sempre vai estar trabalhando em cima dessa última hora mesmo. Porque é uma forma, é apenas uma forma de expressão, é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem, como você mesmo disse, é uma figura de linguagem. É uma janela que abre, é uma oportunidade que surge, é que nem o Simão fala, é o cavalo arriado que está passando e que a gente tem que aproveitar e montar nele, porque pode demorar um pouquinho para ele passar de novo. Ele vai passar de novo, mas pode demorar um tempinho. Bom, gente, queria agradecer. Muito obrigado por todo esse esforço que a gente teve até agora e queria contar com vocês para a gente continuar no nosso trabalho. E vou abrir quem pode fazer para nós o encerramento, porque nós estamos aí no nosso horário, né? E compartilho depois o texto com vocês no WhatsApp. Quem pode fazer para a gente o encerramento, por favor? Eu faço, Por favor, faço. Roberto. Agradeço. Então, a gente vai agradecer ao nosso Mestre Jesus essa oportunidade única que nos traz aí, né, para que a gente possa cada vez mais, não somente aprender o seu Evangelho, como também ter a oportunidade de auxiliar aqueles que têm sede de justiça, que têm sede de saber e que precisa, sim, realmente, estar pronto para fazer esse trabalho. Esse convite que o nosso Mestre Jesus já faz a todos nós. Na última hora, que somos todos aqueles que interessados em buscar um conhecimento que esteja pronto. A espiritualidade possa nos assistir sempre, que eu sei que ela está, para que assim nós tenhamos condições de nos manter firme e forte nos trabalhos a qual nos propomos. Que a paz do nosso Mestre Jesus percorre os nossos corações e sentimentos e vai até onde necessita, para que nós possamos ter essa confiança no Pai. Que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Assim seja, Deus.